Estamos aqui em mais um Diário Cast Política e estamos recebendo aqui hoje o Pedro Leitão, que é membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e também presidente executivo da Rede Docton de Ensino. Estou aqui também com a Vera, nossa diretora. Bem-vindo, Pedro. Queremos agradecer a você por estar aqui hoje conosco no Diário Cast e vamos conversar um pouquinho sobre política. Olha, Paulo, para mim é uma alegria estar aqui, Vera. Eu sei da importância aqui do Diário Cast, né, que é uma fonte de informação da cidade, e eu estou muito feliz de estar aqui. Tá certo, então vamos começar, Vera. O Pedro deu liberdade para a gente falar de tudo, né, Pedro? É assim que é bom. Então nós vamos começar aí. Pedro, em 2018 você teve uma votação muito expressiva para deputado federal. Eu queria saber por que nas eleições seguintes para prefeito e para deputado você não quis participar. Olha, Paulo, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. E eu também fico refletindo um pouco. Será que eu não tinha que ser candidato nas outras eleições? Mas o que eu posso falar aqui hoje é que, primeiro, eu sou muito grato a essa votação. Eu não esperava uma votação tão grande. Eu tive 42 mil votos. Aqui na micro-região, 15 mil votos, 10 mil votos na cidade. Olhando a votação assim, eu fico realmente assim, muito grato e sinto uma responsabilidade muito grande. Nas eleições, depois que vieram para prefeito, eu achei que eu cheguei tão perto de deputado, então eu teria que tentar deputado. E depois acabei me envolvendo, né, com a faculdade. Eu acho que a faculdade passa um momento assim, muito desafiador. E eu tenho essa coisa de fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho essa dificuldade. Então, acabei mergulhando, né, nas questões da instituição que eu tinha voltado. E naquele momento eu senti dificuldade, né? Mas eu quero dizer que eu admito que eu, na verdade, deveria ter colocado mais o meu nome à disposição, porque é uma obrigação em relação à cidade, em relação à votação que tive. Então hoje eu faço essa reflexão, sim. Certo, agora nós vamos para a pergunta que a cidade inteira faz, né? Para todo lado que a gente vai e a gente ouve as pessoas questionando. Dessa vez, você é pré-candidato a prefeito de Caratinga? 2024? 2024. É impressionante, eu ando na cidade e muita gente me pergunta isso. E muita gente quer saber isso. E eu quero falar para vocês o seguinte, eu refleti muito. Eu acho que eu tenho uma dívida muito grande com a cidade. E essa dívida, né, de gratidão dos votos que eu tive, o que eu posso fazer é colocar meu nome à disposição. Hoje você está no PV? Eu estou no PV hoje. Tem um convite de muitos partidos, sabe, Vera? Assim, a gente está conversando com muitos partidos. Eu acredito que é a hora de realmente conversar. As pessoas às vezes cobram assim, você não está nas festas, nos movimentos. Mas eu tenho conversado muito, tenho escutado muito, tenho sentido muito o sentimento da cidade. A cidade, ela quer ter opção. Sim. Ela quer ter esperança, ela quer ter projetos. Então, eu acho que é a hora de colocar realmente o nome à disposição. E esse compromisso eu faço com a cidade. Eu acho que, independente de qualquer coisa, ter opção em quem votar, ter opção de projeto, ter opção de pessoas, de liderança, acho que essa é a hora. Você convidou a Juliana para ser sua vice, a Juliana, vereadora do PT? Olha, eu admiro muito a Juliane, admiro muito a história dela, admiro muito a origem de onde ela vem e o que ela conseguiu construir. Então, assim, existe uma admiração, uma afinidade, mas assim, seria irresponsável da minha parte ficar convidando pessoas para assumir lugar de vice. Eu acho que isso é uma construção que se faz na política. Acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas sem dúvida nenhuma eu acho que a gente quer caminhar juntos. A Juliane, eu acho que é uma pessoa, uma liderança importante para a cidade, uma mulher e que vem de uma, né, assim, da periferia, que eu acho que isso falta também na representação da cidade. Então é algo que vai ser construído, ainda não tem um nome. Não. Ela sendo do PT, você do PV, você teria que sair do PV para ser sua vice? Porque, na verdade, né, assim, quando você olha numa construção maior, você fazer dois candidatos da federação não teria sentido, eu acho. Né? Assim, lógico que eu estou falando aqui por mim. Isso. Eu acredito numa aliança maior.
eu acredito que para fazer uma gestão que a cidade precisa de avançar e ter realmente um projeto que mude o patamar, né, de investimento na cidade, a gente vai precisar construir uma aliança muito maior, né, de muitas pessoas, de muitos grupos. Mas você já teve uma conversa com ela? Já conversou? Mas essa conversa agora, assim, só para ser bem, claro, bem transparente com a cidade, é uma conversa muito inicial para a gente ouvir as pessoas, saber o sentimento delas. Ainda não tem uma conversa cedo, de... Né, sabe, que as pessoas querem me perguntar assim, Pedro, você é candidato? É isso. Sua resposta é, sou. Nesse momento eu estou colocando meu nome à disposição. Exatamente. E esse sentimento está crescendo, sabe, Vera? Porque quando eu converso com as pessoas, não é só um desejo do Pedro, do meu projeto pessoal. É quando eu converso com as pessoas na cidade, elas querem. Se elas querem, eu tenho que ecoar esse sentimento público já de início. Então, se elas querem uma opção, se elas querem que eu seja candidato, eu vou colocar meu nome à disposição. Você é oposição? Você se considera oposição ao Dr. Wellington? Não. Eu não me considero oposição. Eu considero que nós caminhamos em correntes políticas separadas. Eu tenho uma boa conversa. Eu consigo fazer uma avaliação, sabe, Vera, de ver coisas positivas nessa gestão, como a gestão financeira. Eu acho que isso é importante. Mas também consigo ter críticas, né, de coisas que podem ser melhores, né, principalmente na articulação política, né, de trazer mais importância política para a cidade. Agora, sinceramente, eu quero olhar daqui para frente. Eu acho que a cidade ela precisa começar a enxergar esse momento que eu acredito que a gente vai passar para um novo momento de crescimento do país, e a cidade precisa aproveitar isso. Não é só com o orçamento da prefeitura que a gente vai fazer, é com relacionamento político. Você se considera esquerda, centro-esquerda? Se a gente fosse colocar aqui, eu talvez seria centro-esquerda, né? Assim, e eu queria explicar por quê. Isso. Né? Porque eu acho que assim, a gente atravessou uma época onde que as pessoas se colocavam nesse sentido mais como se fosse uma paixão, quase como um jogador de futebol, assim, um time de futebol, né? Um Atlético Cruzeiro e tal. Eu quero ver como é que eu vejo a gestão pública. Eu vejo uma gestão pública eficiente, responsável, mas eu vejo uma gestão pública que preocupa com o social, sim, com as questões sociais. Só faz sentido você fazer política se você pode melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. Se nesse sentido for uma visão de esquerda, tudo bem. Né? Mas eu não sou uma pessoa radical, eu não sou uma pessoa intolerante, eu não sou uma pessoa que me agarro em dogmas. Eu sou uma pessoa muito da prática, do pragmatismo, de olhar a política como um caminho de transformação das coisas. E isso se faz com conversa com as pessoas, até porque a gente mora na mesma cidade. Sim. E às vezes as pessoas ficam aí olhando esse negócio de Lula, Bolsonaro, querendo dividir. Nós moramos na mesma cidade, nós temos o mesmo interesse. Nós queremos uma saúde melhor, uma escola melhor, nós queremos desenvolver a cidade. Todo mundo quer isso. E a gente tem que achar o ponto de convergência das pessoas. Não é achar o ponto de diferença das pessoas. Eu acho que a gente tem muito mais coisa para convergir do que para afastar. E a situação ficou, nessa questão de divergência, ficou tão crítica, e a gente pode dar um exemplo de ontem, por exemplo, quando teve o aumento do combustível. Está tão acirrada ainda essa questão de esquerda e direita, a ponto das pessoas falarem assim, tá vendo, foi no governo do Lula que aumentou o preço do combustível. É o que você falou, tá faltando mais união em prol do que todo mundo quer, né? O que é bom para todo mundo. E as pessoas ainda estão muito ligadas nessas divergências de um candidato para outro candidato. E olha, se a gente olhar aí a base do governo federal, ela está se estendendo cada vez mais, com vários partidos que inclusive foram base do Bolsonaro. O que eu falo para muitos empresários, por exemplo, que eles falam assim, Pedro, mas eu gosto muito de você, mas você é do Lula. Eu falo assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Caratinga tem um orçamento curto e a gente vai precisar de muito relacionamento no governo federal. Se eu tenho esse relacionamento com vários ministros, com vários integrantes do governo federal, se eu tenho porta aberta, por que não usar isso para a cidade agora? Isso. Será que não é mais inteligente ter alguém que tenha todo esse acesso aonde ficam 70% dos recursos?
A gente tem uma cidade que está em 42º na população de Minas Gerais. São 853 municípios. A gente só vai fazer essa cidade mudar se a gente realmente, não é só encaixar nos projetos que já existem, é fazer projeto e bater nas portas, é ter relacionamento, é ter confiança de quem está lá e falar, opa, eu conheço o Pedro, e eu sinto que eu tenho essa possibilidade de ser a ponte. Não é por causa de mim, porque na minha trajetória, nesse momento, eu posso ajudar a cidade, enxergo isso. Então eu enxergo de uma forma muito pragmática, sem ficar levantando bandeira de ser a favor ou contra. Eu sou a favor de Caratinga. Eu quero essa cidade melhor. É isso que eu penso. Se esse relacionamento agora vai ajudar, por que não? Pedro, você foi secretário de Agricultura no governo do Pimentel. O que você trouxe para Caratinga nesse período? Olha, primeiro eu quero dizer assim, tem uma coisa que ninguém enxerga, né? Mas que foi assim, todo mundo me via como alguém de Caratinga. Muitas pessoas da política, muitos deputados que são de outras regiões, ainda quando me enxergam, lembram e perguntam de Caratinga. Para mim esse é um grande legado, porque eu circulei em muitas rodas e sempre me coloquei como alguém, né? Pedro Leitão de Caratinga, era assim que me identificava. Mas além disso, tudo que eu pude trazer eu trouxe. E eu acho que isso reflete muito o meu jeito de fazer política. Eu não era do partido Dr. Éder, a gente não era da mesma corrente política, mas nem por isso eu achava que eu tinha que ficar travando coisas. Muito pelo contrário, o mercado municipal é o resultado da boa política. Eu consegui esse recurso que era escasso, poucas cidades em Minas Gerais conseguiram uma reforma do mercado municipal. O prefeito executou, bem executado, né? O Alcides esteve lá comigo, fazendo essa ponte, deu certo. É benefício de quem? É para mim? É para o Dr. Éder? Não. É para as pessoas. Eu acho que é isso que é interessante. Eu acredito nessa política. Exatamente. E acho que dá para a gente fazer muito mais coisa. Agora, a questão de envolvimento político que você estava falando aí, Pedro, qual que é a sua opinião sobre Caratinga não ter conseguido eleger um deputado estadual e nem federal de Caratinga? Inclusive, se você tivesse sido candidato a deputado estadual, você teria sido eleito em 2018, né? Que a gente conversando sobre isso, hoje analisando eu também acho, eu concordo com você, Vera, mas assim, faz parte do meu aprendizado político, né? Então eu me coloquei como deputado federal porque eu achei que poderia cumprir essa missão, era onde estávamos mais, a maior parte dos recursos, mas naquele momento, olhando, é muito fácil a gente olhar de hoje para trás, né? Naquele momento, talvez, se eu entrasse para deputado estadual, mas eu conhecia pouco dessa eleição de deputado. Entendi. Hoje eu tenho muito mais clareza das coisas, né? E é isso que eu posso falar. Paula perguntou, o fato de não ter deputado estadual e federal, mesmo que seja um deputado que não é da minha corrente, de pessoas que eu ando junto, por exemplo, o Mauro Lopes, mas eu acho péssimo para Caratinga não ter um deputado federal. Com certeza. É péssimo para Caratinga não ter um deputado estadual. Isso eu posso afirmar, porque conhecendo a engenharia política, isso não traz benefício para a cidade. Mas isso não é o egoísmo dos líderes políticos atuais, assim, que ficam se dividindo muito? Olha, eu acho que é um conjunto de várias coisas. Primeiro, a gente tem que escutar sempre a população. Se a população deu 6 mil votos aqui para o Nicolas, que é uma pessoa que não tem um vínculo com a cidade, mas naquele momento estava fervendo essa questão ideológica, eu acho que a cidade entrou nessa corrente, nesse momento, né? Por outro lado, eu acho que fica um recado para as nossas lideranças, que quando a gente não constrói, a gente gera o vácuo, o vácuo político, e isso é muito ruim. A gente paga um preço muito real por isso. A gente tem uma cidade aqui do lado, Inhapim ou Manhuaçu, que hoje tem mais força política que Caratinga. Isso é inadmissível. Eu fico realmente... Isso me deixa indignado. Hoje o João Magalhães é líder do governo no estado de Minas Gerais. Olha, e eu conheço o João. Ele pode ter os problemas dele lá, mas é uma pessoa muito competente para trazer recurso. Ele sabe fazer essa negociação e beneficia a cidade. Então, eu acredito que a cidade ela precisa recuperar o seu protagonismo político. Exatamente. E ela vai passar pela prefeitura. Eu acho que a pessoa que assumir daqui para frente, a primeira coisa, ela tem que tentar não ficar dividindo a cidade e construir uma pauta que una as pessoas. Eu acho que a primeira coisa é já cuidar de sucessores, porque ninguém é eterno. Então, assim, você não pode construir um projeto em cima de uma pessoa. Nós temos muitas lideranças
E nós temos que construir consenso em relação a essas lideranças. Caratinga pode ter um deputado estadual. Caratinga pode ter um deputado federal. Então, Pedro, mas Caratinga não tem uma história de sucessor. Você pode ver que os vices, o doutor Giovanni brigou com o doutor Wellington. Agora, o Ronaldo também ele não acha que o doutor Wellington não se declarou que vai apoiar o Ronaldo, né, que é o vice atual. E, na verdade, o doutor Wellington também ele não fez um sucessor, ele não criou. Porque, se você perguntar para ele, aqui no podcast que ele veio, ele realmente falou que nem deseja isso para alguém. Achei até que ele não foi muito feliz na resposta. Mas... alguém tem que continuar. Alguém tem que continuar. E isso, eu acho que, é igual você disse, ninguém é eterno, você tem que... Né? Hoje, se você perguntar quem é o sucessor do Dr. Wellington, ninguém se sente sucessor. Eu acho que o Humphrey também não se sente ainda. Então, é uma coisa que tem que ser revista. Olha, e a gente tem que começar de baixo. Eu vejo, por exemplo, assim, a nossa juventude, ela tem que participar mais da política. Quando participar mais da política, não estou falando só de ser candidato, mas a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir a juventude. Eu fico preocupado. Caratinga é uma cidade que oferece poucas oportunidades para a juventude. Oportunidade de lazer, oportunidade de emprego. Então, assim, se tem um problema, a juventude tem que participar. Eu acredito que essa questão vai mudar, sabe, Vera? Assim, vai chegar um momento, porque a própria cidade ela vai adquirindo uma sabedoria. E eu respeito muito. Acho que a cidade está cada vez mais votando melhor. Porque já vai vendo os projetos que não dão certo, vão vendo as promessas que são vazias. Hoje é engraçado, muita gente me para e fala: Pedro, eu acredito que você tem que ir porque nós precisamos de uma pessoa preparada. Olha só, a pessoa não para na rua para dizer que está preocupado porque quer uma pessoa preparada, que já tem experiência no setor público, que já demonstrou que faz alguma coisa, que tem compromisso com a cidade. As pessoas não estão bobas, não. Eu acredito muito na sabedoria do eleitor. Agora, Pedro, sua família, todo mundo sabe, sempre trabalhou com a educação. Eu queria saber se você tem algum projeto especial nessa área para Caratinga. Olha, a educação é algo que nasceu dentro da minha casa. Aprendi com meu avô, aprendi com meu pai e sei do poder da educação para transformar. Eu acho que a gente, na educação, a gente tem que tratar primeiro com muita seriedade. Nós temos aqui um quadro muito bom de professores na rede municipal e eu acho que tem que ser valorizado, mas a formação é sempre bem-vinda, porque estão chegando novos professores e eles precisam de formação. Mas além da rede municipal, eu acho que a gente precisa de uma integração da rede estadual com a rede municipal, porque no final das contas afeta a cidade. E nós precisamos de projetos complementares. Um projeto que eu gosto muito é a FUNCIME, por exemplo. É verdade. Você fala assim: Pedro, mas ali não é uma escola. Olha, mas a gente hoje, nós estamos precisando da escola e também de outras estruturas que ajudem nesse encaminhamento. Forma um bom cidadão. 2 pré-candidatos a prefeito que vieram aqui passaram pela FUNCIME, o Rogério e o Ronaldo. Olha, eu acho que essa fica, né? Então, assim, não estou querendo politizar a FUNCIME, quero dizer o seguinte: são projetos que você aprende, que você cresce, que deram certo, que deram certo. E por que não ampliar? Isso, e por que não fortalecer? Por que não trazer recursos do governo federal para que a gente possa mostrar que tem um projeto que funciona aqui, sei lá, há 30 anos, há quanto tempo? Eu acho que tem mais que isso, envolve né? educação, envolve emprego, envolve o projeto social, porque o adolescente, o jovem, ele sai daí já direto para um emprego. Então, assim, forma cidadãos de uma forma muito positiva, né? Olha, e eu sou empregador, eu recebo muita gente da Guarda Mirim, tem muitos funcionários que são egressos da Guarda Mirim. Sim. E eu acredito nesse projeto, né? Assim como eu acredito também na rede municipal, acredito que a gente pode ter uma rede de centro de educação infantil mais fortalecido, com estruturas melhores, né? Então, se a gente não vai pagar aluguel da prefeitura, por que também a gente não deixa de pagar aluguel também para as escolas, para ter escolas equipadas, construídas para isso? Então, acho que a gente tem um caminho longo para percorrer e não é fácil. Ô, mas Pedro, eu vou fazer uma pergunta como cidadã, nem como entrevistador. Me entristece muito ver Caratinga muito suja, entendeu? Assim, às vezes eu estou indo para a rua Santo Antônio de manhã
E quando eu passo no Olegário Marcel, ali, 8 horas da manhã, mas é tanto lixo que deixam ali perto do CTC ali. E eu acho a cidade muito suja, estou falando a verdade. Então, assim, eu falei assim, os candidatos que vierem aqui agora, eu quero que eles pensem numa cidade, como resolver esse problema do lixo. Eu não sei se é a comunidade que não é muito educada, se a gente tem que fazer uma campanha. Nós temos uma cidade bonita, mas temos uma cidade suja. Eu concordo com você. Primeiro, eu sei que não é fácil, né? Porque se fosse fácil já teria sido resolvido, mas é um problema que precisa envolver a cidade. O lixo, talvez, seja um ponto de partida para a gente enxergar o que a cidade unida pode fazer. Nós podemos viver numa cidade mais limpa. Isso é bom para todo mundo. Só que isso depende de todo mundo. Né? O poder público ele precisa apresentar o projeto. A população precisa confiar. E nós temos condição de viver numa cidade melhor. Com certeza. É isso que eu acredito. Isso me incomoda também, profundamente. Me incomoda demais, não é só o lixo, mas é principalmente as pessoas acostumando a conviver com isso. Tudo aberto, nós não podemos tudo caído, acostumar com isso. Eu não sei se falta lixeira. Eu penso que tem que ter uma solução. E creio que o próximo, assim, tem que ter um projeto. Administrador resolva esse problema. Porque não é legal ver alguém de fora que você traz para sua cidade. Você se sente mal, né? Você se pensa assim, meu Deus, uma cidade tão bonita. E a gente tem que sentir orgulho da nossa cidade. Com certeza. E eu acredito que dá para mudar. É isso que eu acredito. As coisas não precisam ser para sempre assim. A gente precisa enfrentar as questões e depois sentir orgulho dessa mudança e ver o que aconteceu. Eu senti muito isso na educação. Quando eu cheguei lá, o IDEB tinha caído, estava lá embaixo e todo mundo desanimado, porque era um motivo assim, né, de constrangimento, e a gente conseguiu aumentar o IDEB. Então, eu gosto muito na política desses desafios, onde que a gente pega uma situação e muda para melhor, porque tem jeito. Não é uma pessoa, mas é a energia das pessoas juntas, numa mesma direção, que a gente vai fazer isso. Né? Mas tem que Outra coisa que insistir. Eu observo também, já a Vera falando de lixo, eu vou falar de uma coisa que eu observo também, é a falta de... a questão do turismo, a falta de estar investindo aí no turismo da cidade. Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, aí a Pedra Itaúna, que é um lugar também que fica... A estrada para subir para lá, às vezes, tá ruim, tem muito lixo lá em cima também. Além disso, o que a gente tem que estar descuidado, eu acho que falta muito investir em turismo aqui na nossa cidade. A cidade é um lugar que tem pontos bonitos, interessantes, mas eu acho que está faltando investir no turismo da cidade. Queria ver sua opinião sobre isso. Olha, Você já foi secretário de turismo? Okay? Não, na verdade tinha turismo também, mas era uma secretaria de planejamento, evento, turismo. A gente tinha comida de boteco na época, mas eu vejo que a cidade teve iniciativas bem sucedidas no turismo no passado e que faltou continuidade, né? O Fred mesmo foi secretário, eu lembro, né, de conversar com ele, e ele muito entusiasmado com essa área. Mas, Paulo, eu vejo que o turismo, ele não é uma secretaria, não é uma pessoa. É um projeto muito maior. É uma decisão de fazer. E a primeira coisa que a Vera falou é isso, a gente precisa ter uma cidade limpa, organizada, que a gente sinta orgulho e que a gente valorize os pontos turísticos. Exatamente. Não é um projeto isolado. Olha, minha esposa está grávida. Eu vou ter um filho, vai nascer em outubro. Gabriel é o nome dele. Né? Então, eu tenho a Júlia e o Rafa do primeiro casamento e agora vou ter o Gabriel. E ele vai nascer aqui em Caratinga. E eu penso muito nisso. Sinceramente, eu acho que como pai, como cidadão e como político, eu tenho a obrigação de fazer o esforço possível para mudar as coisas. Para ele ter uma cidade melhor, né? Para ter uma cidade melhor. Por que não? Essa obrigação é nossa. É nossa de fazer. Talvez a gente nem vai colher os frutos, mas quem vem precisa colher os frutos do nosso trabalho, da nossa geração, do que a gente pode fazer junto, da onde a gente coloca o interesse da cidade e das futuras gerações em primeiro lugar. Eu acho, chegou na hora da gente juntar força nesse vácuo político que tem, nessas dificuldades que tem, olhar para frente, parar de ficar preocupado com fulano, com ciclano, de dividir a cidade, juntar, porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Quando eu olho as gestões anteriores, eu posso falar aqui, criticar todas elas, mas eu, já estando lá, eu sei o tanto que é difícil fazer.
Então eu admiro quem conseguiu fazer, realizar. Toda realização a gente tem que bater palma. Seja do partido A, B ou C, porque é a realização para a cidade. Agora a gente pode realizar muito mais. A gente pode realizar muito mais. E a gente pode mudar o patamar dessa cidade. Nesse momento, nós temos uma grande oportunidade. Nós vamos entrar num ciclo de investimentos. Tem um PAC aí com 1 trilhão. E Caratinga. E a nossa cidade. Né? E projetos que podem vir Já vi que pra cá. Ipatinga já vai ser beneficiado com o PAC. Isso é política. As pessoas precisam entender que isso é política. A política é relacionamento, é você chegar na porta certa, é você chegar com o projeto certo e você ter a confiança de quem está lá para falar, opa, não. Falta muito projeto também, né? Às vezes as pessoas deixam de conseguir as coisas por causa de projetos. Ô Pedro, mas você já tem um grupo formado? Como que você já está trabalhando isso? Olha, não. Você eu já resolvi, talvez seja a minha estratégia. Eu senti que era a oportunidade de ser um candidato da cidade. Então, nesse momento, lógico, eu estou no PV. Você nasceu aqui, né? Eu nasci Sua aqui. Sua família é daqui. É daqui. Isso é importante. Então, assim, tenho, lógico, né, grupo de pessoas que me apoiam, mas eu acho que a gente tem que romper também essa coisa de só grupo político, como se fosse eles comandassem. A gente precisa dos grupos, mas a gente precisa conversar com a cidade. Eu estou me colocando como uma opção para a cidade. Os grupos que vão se formar, que vão chegar junto, a porta vai estar aberta. Eu não tenho uma panelinha que vai definir isso. A gente não pode ter isso. Se a gente não começa aberto, a gente se fecha. E se a gente se fecha, o potencial de fazer ele é muito menor. Então, eu tenho conversado com todo mundo, independente. Se a pessoa tem interesse na cidade, eu estou conversando. Você já conversou com o Johnny? Já conversei com o Johnny. Eu admiro o trabalho do Johnny, acho que ele tem. Às vezes eu falo para ele, Johnny, ele é uma pessoa do bem. Johnny, eu sinto isso, né? Mas é lógico, ele ficou no lugar da denúncia, que é importante. Mas eu falo, Johnny, nós precisamos construir também o anúncio. Então, porque se tem a denúncia, nós temos que anunciar coisas. Então, está na hora, talvez, e é isso que eu tenho chamado ele para a gente estar num projeto que a gente constrói soluções. Mas o trabalho dele é importante, de fiscalização, acho que é uma pessoa séria, uma pessoa que tem minha admiração. Que é o melhor, né, para Caratinga. Com o Eric também? Você começou, Eric? Conversei com o Eric, acho o Eric, isso eu elogiava, achei ele um excelente secretário de saúde, uma pessoa que na pandemia conseguiu fazer o trabalho, né? Então, assim, tem minha admiração, o Eric, acho que... E ele querer participar da política, eu acho que isso é muito saudável. Então, fico feliz, foi professor nosso, conheço o Eric de muito tempo. Mas então, parece que ele está querendo ir para o Legislativo, né? As informações que a gente tem. Mas seria um bom nome para o Legislativo, com certeza. Olha, essa vontade das pessoas de ir, de ser isso ou aquilo, eu acho que a primeira coisa que eu respeito. Respeito a vontade das pessoas, né? Porque cada um sabe, né? Mas se a pessoa quer participar da política, eu já acho, olha, é uma boa coisa. Né? A cidade precisa disso, que as pessoas participem, que elas coloquem o nome, que elas queiram se envolver, que elas critiquem, mas que elas também aplaudam. A gente precisa dessa participação. Essa participação ela pode gerar coisas boas. A gente precisa direcionar isso. Pro Rogério, você já conversou com ele? Não, nessa fase eu não conversei com o Rogério. O Rogério, assim, eu falei aqui para vocês aqui em off, o Rogério é uma pessoa que eu tenho uma gratidão porque ele me apoiou para deputado. E eu tenho isso. Eu falo com todos os políticos, eu tenho uma coisa em mim, por exemplo. Olha, caminhei com a Dalcleve o tempo inteiro. Exatamente. O tempo inteiro. Porque ele foi uma pessoa que me apostou no meu começo político e sempre caminhei com ele em todos os momentos. Inclusive, deve ser um apoio para você também agora nessa próxima candidatura. Eu acredito que sim, a gente tem uma amizade e essa lealdade eu acho muito importante. Quando eu vou conversar com um político, para mim isso é uma, vamos dizer assim, é uma bagagem que eu trago. Porque as pessoas que eu caminhei junto o tempo inteiro. Né? Então, tive isso. Como eu sou grato ao João Bosco que me colocou na Secretaria de Educação, como eu sou grato ao Marco Antônio que me colocou na Secretaria, eu sou grato às pessoas. Quer dizer que eu concordo 100% com as pessoas? Não. Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma, eu tenho o meu jeito de ser. Então, o Rogério, é só para dizer, eu acho importante ele estar participando, vejo com bons olhos, me preocupa um pouco a falta, às vezes, de experiência pública, porque a gente precisa construir agora uma gestão
que realmente não pode errar. Ela não vai ter tempo de errar. A gente vai ter que construir coisas, tem um vácuo político aí. E a gente precisa já chegar acelerando. Então, mas é um direito dele e eu acho que isso é bom para a cidade, né? O Rogério, que é uma pessoa que tem um empreendimento na cidade, respeitado, conheço muito a família dele, admiro muito a Renata, acho que a Renata tem mais aveia do que ele, mas Rogério, não fica bravo comigo não. Não, lógico que não. A Renata, ela é uma pessoa, assim, conheço o trabalho dela, né, nas entidades sociais, ela é muito boa, né? E o Ronaldo Damila, o atual vice? O Ronaldo Damila, assim, eu tenho uma simpatia com ele, conheço pouco em termos de gestão, mas assim, tenho uma simpatia com ele. Ele, na minha eleição, ele veio querendo me apoiar, queria que eu fosse estadual. E aí, como ele já apoiava o Eros Biondini, aí não, Pedro e tal. Então, assim, a gente teve pouco contato político, assim, nunca convivemos, mas eu tenho minha simpatia, acho que é uma pessoa agradável, né? Eu acho que tem esse movimento na Igreja Católica também. Isso. E o importante é que parece que tem muitos nomes dessa vez. Tem um outro também que está surgindo, é o Júlio. Júlio da Água e Luz. Hidroluz. Também eu acho que é um nome que o pessoal está falando. Também não conheço. Não fica bravo, mas eu não sei mesmo. Não, também você não precisa conhecer todo mundo. E agora uma coisa, o Dr. Wellington, quando veio aqui, ele disse que no final das da campanha dele, ele sentiu que você apoiou, mas não apoiou as eleições de 2020, né? Você foi assim mesmo ou não? Não, a gente teve uma conversa, né, para ser bem honesto, assim, teve uma conversa onde que ele me chamou para ser vice dele e eu escutei aquilo, mas eu nunca... O que eu mostrei para ele é que a gente não podia, naquele momento, a cidade queria de mim como uma alternativa ao Dr. Wellington. É uma questão política. É uma leitura que você fez da cidade. Não era eleitor. Junto, era uma alternativa. Naquele momento, eu tinha que sair candidato. Então eu fui procurar algum candidato que seria a alternativa ao Dr. Wellington. Mas não é nada contra ele, era porque eu ficava escutando muito o eleitor. Eu tenho muito isso, assim. Eu sei que a minha vontade é uma coisa, mas eu preciso conectar com as pessoas, com a vontade das pessoas. Dr. Giovanni. Pois é, Dr. Giovanni, ele foi do grupo aquele que se disponibilizou, foi candidato, né? Apoiei ele na eleição porque era uma alternativa ao Dr. Wellington. É uma pessoa boa, assim... Você acha que ele é candidato? Pois é, eu conversei com ele e assim... Eu acho que ele é candidato, tem que ser. Eu acho que nas pesquisas ele está apontando, até porque ele foi 15 mil votos, mais ele foi candidato. Lógico, isso é um legado importante, é um capital político importante, né? Então, só que eu vejo assim, eu achei que eu ia vê-lo com mais disposição. Pode ser uma impressão minha, assim, de querer ser, porque eu acho que essa cadeira a pessoa tem que realmente desejar ser, querer ser. Não pode ser porque foi muito votado. É isso que eu não quis para a eleição. Eu fui muito votado para deputado, eu vou ser prefeito. Naquele momento eu não senti vontade. Hoje é diferente. Eu sinto vontade. Eu acho que é o momento. Mas é uma boa pessoa, acho que é mais uma opção. Acho que ele, talvez se o Bolsonaro tivesse aí, ele poderia ter muito acesso, né, e tudo. Agora, eu acho que vai ter pouco acesso, né, pelo partido que ele está, ao governo federal. Mas, enfim, é uma opção, né? Não sei. Eu não sei, assim, eu não consigo enxergar nele, assim, do que ele já demonstrou praticamente na gestão pública, porque ele ficou muito tempo na Secretaria de Saúde. Mas é um nome importante da política municipal. Você gostaria do apoio do Dr. Wellington? Olha, eu acredito que todo apoio é bem-vindo. Eu já falei aqui, eu admiro algumas questões da administração do Dr. Wellington. Às vezes até acho que a rejeição que ele tem politicamente é um descompasso, porque ele fez uma gestão financeira boa da prefeitura, mas eu acho que demonstrou o seguinte: a prefeitura não adianta ser só administrar e fazer uma gestão e melhorar ali, fazer uma sede nova. Isso tudo olha, eu admiro. O apoio é bem-vindo, sim. Eu acho que, sabendo que, na verdade, o doutor Wellington é um, eu sou outro. Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha forma. Mas você já conversou? E posso, inclusive, assim, utilizar coisas boas
que ele fez, porque eu acredito sempre que as pessoas têm coisas boas. E se ele está saindo da prefeitura, eu acho que tem muita coisa que você pode 2 mandatos? absorver. Lógico, lógico. Não é para menosprezar. E eu acho que... mas eu queria ver o Dr. Wellington querendo aspirar assim, mais à vida política. Eu sinto um pouco ele... Afastado. Não sei se aborreceu ele muito, mas assim, ele podia querer mais, podia querer ter um sucessor, podia querer Se de repente envolver ser, mais, né, Pedro? ser um deputado, por que não? Né? Então, acho que... Eu sinto, assim, né, a tinta da caneta dele tá acabando, né, porque tá acabando no mandato. Mas eu sinto exatamente isso, ele um pouco desanimado mesmo, entendeu? Parece que ele, igual ele disse aqui, né, que nem deseja para ninguém. Mas como deputado, eu acho que ele pensa assim, apesar que eu acho que ele é muito distante das pessoas. As pessoas reclamam muito Ele disso. ficou um pouco sozinho. Eu entendo que, por um lado, né, ele se blindou muito e fez ali... juntou vamos dizer, o processo decisório ali para ele, isso ajuda em muitas coisas. Mas a gente tem que saber assim, às vezes é o caminho mais curto, mas não é o caminho que fortalece mais. Às vezes você tem que incluir a participação, mesmo que seja, isso eu aprendi. É um caminho que você vai fazer mais volta, vai demorar mais, mas você fortalece, as pessoas chegam junto. Dá mais resultado. Né? Então, acho que... Pedro, então é isso. Nós, mais uma vez, queremos agradecer você por ter estado aqui conosco. Caratinga, então, só para a gente fechar aqui, pode contar com seu nome aí como pré-candidato a prefeito de Caratinga. Está esclarecida a dúvida para todo mundo. Vou colocar à disposição, com muita humildade, sabendo que é uma opção para a cidade, mas a cidade precisa disso. Eu tenho essa dívida de gratidão, então eu não tenho como, hoje, não colocar meu nome à disposição. Ok, Pedro. Então, quer deixar algum recado para Caratinga? Olha, dizer que é uma cidade que eu moro, que meu pai nasceu, que minha mãe nasceu, que meu avô nasceu aqui, então é uma cidade que faz parte da minha história e que quando eu enxergo a cidade, eu tenho um amor profundo, mas também tenho uma insatisfação profunda. Eu acho que a cidade pode ser muito melhor. Eu acredito que ela pode ser muito melhor. Não vai ser uma pessoa que vai mudar, mas eu quero dar minha contribuição e acho que a cidade ela pode melhorar a vida das pessoas. É isso que eu acredito. Ok. Muito obrigada. Obrigada a você, internauta, por estar conosco em mais um DiarioCast Política. Ative o sininho aí, se inscreva no nosso canal do YouTube e até mais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.